José Alberto dos Reis de Almeida Garrett. Eu nasci em Lisboa, realmente, mas sempre vivi a maior parte do tempo aqui na Quinta da Vargem, ali no concelho da Covilhã. Depois fui estudar para Lisboa, onde estudei, fiz o colégio, o liceu e a universidade, parte da universidade. E então depois é que regressei novamente aqui à Beira Interior. O meu pai sempre foi agricultor, os meus avós, pai do meu pai e avô também, por isso sempre tiveram uma tradição agrícola aqui na zona da Beira Interior. Do lado materno é que não, porque aí eram da Beira Alta, mas também tinham alguma agricultura, mas não era esse o core business deles, não é? Não era. A minha formação, acabei por não acabar nenhum curso superior, tive 3 anos na faculdade, no ISCTEC, em gestão de empresas. Depois, quando o meu pai adoeceu, isto em meados dos anos 70, em 77, 78, fiz um curso de novas profissões em gestão agrícola e, como o meu pai estava no Brasil, por força da ocupação da Quinta da Vargem, que era onde ele vivia, onde era a residência dele, ele foi para o Brasil trabalhar para um banco de desenvolvimento, de fomento agrícola, e foi quando adoeceu, e então os meus tios aliciaram-me e convidaram-me para vir cá para cima, para a Beira, tomar conta das coisas da família, de todas as propriedades da família. Por isso, a minha ligação à agricultura é assim. O meu pai tinha formação agrícola, era engenheiro agrónomo, formado no ISA. Havia uma tradição que se seguiu de 2 primos meus também com formação agrícola, mas não se dedicavam à agricultura, de modo que eu era quem estava disponível e com vontade, no fundo, de vir para a Beira Interior. E vim. Em 79 vim para a Beira Interior sozinho, não estava cá mais ninguém. Posteriormente, passado um ano, veio um tio meu que regressou, mas que se dedicava à indústria têxtil, e por isso foi assim realmente a minha introdução de vida no mundo agrícola. Foi assim. Já percebi que então a sua família tem ligação à agricultura já há algumas gerações. É do tempo do seu pai, dos seus avós? É verdade, já dos tempos dos meus avós e bisavós, e até trisavós. Eles sempre se dedicaram à agricultura, sempre foram proprietários agrícolas, em vários distritos, só que, na altura, eles não exploravam a 100% as propriedades agrícolas que tinham. A maior parte estavam arrendadas e aquilo que eles exploravam diretamente era o olival, era a cortiça e era a parte de pinhal florestal em termos de pinheiro para resina. O resto estava sempre tudo arrendado. Tinham pequenos núcleos em que faziam as hortas, tinham os produtos para casa, tinham pequenos núcleos de gado para queijo e para leite e queijo, melhor dito, e de modo que era um bocadinho assim. No fundo, a dedicação a 100% e tecnicamente a 100% à agricultura foi realmente efetuada pelo meu pai quando se formou, acabou de formar em agronomia no ISA, e que realmente acabou com os arrendamentos que a família tinha. E isto, quando digo que a família tinha, porquê? Porque o meu avô e os irmãos dele eram todos, a maior parte solteiros, sem geração, um deles casado, mas sem geração. Por isso o meu pai, na realidade, foi o grande revolucionário, chamemos-lhe assim, em termos familiares, de gestão direta agrícola, que era uma coisa que realmente não se fazia a 100%, fazia-se a 20% ou 30%. As culturas que referiu eram as essenciais e as que ainda hoje em dia produzem, ou produzem também outras?
Não, produzimos outras. O meu pai, na altura, exatamente quando tomou conta de toda a parte agrícola, acabou com os arrendamentos. Dedicou-se essencialmente à fruticultura, em grande. Aliás, ele foi um pioneiro em toda a zona, em toda a região da Beira Baixa da fruticultura. Foi realmente o impulsionador e o fundador da cooperativa agrícola dos fruticultores da Cova da Beira. Foi ele até que deu o terreno, ofereceu o terreno para a construção da cooperativa. Por isso, era um apaixonado pela fruticultura. Por isso, ele começou, no princípio dos anos 60, a fazer fruticultura a sério e também a reconverter grande parte da viticultura. Mais nas culturas intensivas, também fez algum olival e renovação, por isso, de todas as culturas que realmente existiam na casa. Desenvolveu a exploração pecuária muitíssimo, em extensivo, principalmente na zona do distrito de Castelo Branco, da parte sul do distrito de Castelo Branco. Enfim, quer dizer, foi sempre uma pessoa muito ativa, não é? Muito ativa em todo o mundo agrícola e rural. Fez parte de várias comissões da EFTA, na altura Portugal pertencia à EFTA, várias comissões governamentais com vários módulos de pensamento e de atuação, de modo que era uma pessoa extraordinariamente ativa no mundo rural nessa altura. Isto anos 50, 40, 50 e 60, muito, muito. Falou que foi um dos fundadores da cooperativa fruticultura da Cova da Beira. Da Cova da Beira. E isso, essencialmente, qual era, dentro de todas as frutas, a essencial, já percebi que era... Era à base de pomoides e peronoides, ou seja, maçã, pera e pêssego. Isto era a base. Depois havia outros frutos em menores quantidades, ameixa, cereja, alguma cereja, mas o grosso, o peso grande, 80 e tal %, era maçã, pera e pêssego. Falou também na viticultura. Há alguma ligação especial da família? Realmente há. Isso já vem do tempo do meu bisavô. O meu bisavô começou realmente a produzir vinho em 1865, que é a altura de construção da adega. Posteriormente fez várias apresentações dos vinhos, não só cá fora, cá em Portugal, como lá fora. E realmente foi a partir daí que se começou a desenvolver o setor do vinho, que depois foi seguido pelo meu avô, já após a Primeira República, a implantação da Primeira República em Portugal, que a família foi para o sudoeste de França, na zona de Biarritz e São João de Luce, em que ele tinha lá um amigo que ia lá passar férias, que era produtor na Borgonha. E, na altura, ofereceu-lhe umas varas da casta Chardonnay, que ainda é hoje em dia a casta mais icónica da família que tem nas suas vinhas, que é o Chardonnay. Vem desses tempos, por isso, do tempo dessa tal amizade que o meu avô tinha com um produtor da Borgonha que lhe ofereceu as varas para trazer para Portugal, para enxertar. Então, quer dizer que a sua família foi pioneira na introdução da casta Chardonnay? Eu penso que terá sido pioneira. Há também quem diga que há também uma ligação de Chardonnay muito antiga na zona do Douro, mas provavelmente esta será ainda mais antiga do que essa do Douro. Mas tudo indica que não foi a primeira, foi a segunda. E no seu tempo de infância, de juventude, como é que se fazia a agricultura na região? Era muito à base da mão de obra ou já havia maquinaria? Eu lembro-me que havia muita mão de obra realmente. Mas já havia, começava-se a haver introdução de maquinaria muito grande. O meu pai, nomeadamente, nas várias viagens que fazia a França e a Alemanha, e efetivamente trazia muitas novidades em termos mecânicos e introduziu alguma mecanização que na altura era uma coisa extraordinária, era uma coisa revolucionária, não é?
mas essencialmente era muito à base de mão de obra, sim, muita gente. Não só a olivicultura, tinha muita gente, muita mão de obra, era muita gente. Eu lembro-me até de um antigo feitor do meu avô, uma pessoa extraordinária, e que dizia assim: Sr. Alberto, olha, no tempo do seu avô, um litro de azeite pagava a jornada de um homem. Ora, só dito isto hoje, nos dias de hoje, dizer que um litro de azeite pagava a jornada de um homem, já se vê o que é que isto significava, quer dizer, era realmente outros tempos, eram outras coisas, e a verdade é esta. O meu pai foi talvez também, quando se formou, agora avançando um bocadinho, porque lembro-me disso, as condições realmente do pessoal eram muito más antigamente. Eu lembro-me em miúdo de às vezes ficar um bocadinho incomodado, ainda me lembro, com algumas situações, e o meu pai uma das coisas que fez foi, em todas as explorações, fez casas novas para o pessoal. Isto nos anos 50 e anos 60, em princípio dos anos 60. Que em todos os montes tinham arraiais novos, feitos de novo para o pessoal, com casa de banho, com águas, tudo. Tinha tudo. O que não existia na altura era uma coisa incrível. Havia explorações que tinham umas condições perfeitamente incríveis. Agora, era tudo muito à base da mão de obra. Eram as colheitas, eram as culturas, as sementeiras, da batata, que semeava-se muita batata, não é? Naqueles tempos. O próprio cereal, não é? Era tudo semeado à mão, não é? Ou então à mula, ainda me lembro de haver as mulas e as juntas de vacas para semear e para arrancar, para colher, não é? Para as colheitas, para colher. Por isso, não é, enfim, a revolução mecânica cá em Portugal começou-se a dar com um grande incremento, foi nos anos 60. Dando agora um salto cronológico, quando se deu o 25 de Abril de 1964 e a reforma agrária que se seguiu, como é que aconteceu e como é que se sentiu na região? Começando novamente pelo norte do distrito, na zona do Fundão e da Covilhã, que a reforma agrária era uma zona que estava fora da reforma agrária, da zona da reforma agrária, de intervenção da reforma agrária, melhor dito, que era a Quinta da Vargem, que eu já referi há bocado, onde o meu pai vivia, tinha a casa, e onde todos nós fizemos a nossa primeira formação toda, e que vivemos lá muitos anos, foi ocupada. Foi ocupada com o apoio, na altura, das Forças Armadas, que estavam a intervencionar e tinham ocupado uma fábrica de linifícios que também pertencia à família. E realmente eu ia com o meu pai nesse dia. Quando chegámos à entrada da quinta, não nos deixaram entrar. O meu pai, que foi sempre, a paixão dele foi sempre a Quinta da Vargem, desde que se formou e desde que o meu avô lhe ofereceu a quinta, quando casou e lhe fez a casa. Ficou realmente muito destruído e muito debilitado sob todos os aspectos. Aqui mais no sul foi também muitas propriedades que foram ocupadas, nomeadamente ali na Campina de Idanha e aqui ao pé entre o Ponsul e o Tejo, por isso já quase no sul do distrito. Propriedade esta última, que foi nacionalizada e que foi distribuída à terra pelo povo dos Lentescais, que era uma povoação que lá existia. O que é que se passava na altura? Na altura havia realmente uma dificuldade muito grande de relacionamento e de desenvolvimento económico. Afetou ali durante 2, 3 anos muitíssimo a produção e todo o funcionamento das empresas agrícolas. Graças a Deus, nós, fora esse caso da Vargem e outro, e como o tio teve aqui na Campina de Idanha,
No resto, o comportamento de quase toda a gente, funcionários, trabalhadores e instituições e tudo, foi fantástico, foi perfeito. Agora, tirando estas duas exceções, realmente foi terrível, causou algumas feridas muito profundas, principalmente no meu pai e no meu tio Alexandre. Isso foi. O meu pai, de tal maneira que acabou por ter uma doença terrível, não é? Que, enfim, depois acabou por morrer passados 10 anos, mas sempre debilitado, muito debilitado. Morreu novo, morreu com 78 anos. Dando agora outro salto cronológico, quando Portugal entra para a CE em 1986, que impactos práticos é que se sentiram na agricultura? Houve mudanças concretas, uma estagnação, um retrocesso ou alguma modernização? Realmente, passado aquele tempo conturbado de pós-25 de Abril, a perspectiva económica de que se começarem de adesão à CEE começou a impulsionar toda a economia agrícola bastante. Eu lembro-me que só a perspectiva de se arranjar mercado mais alargado e passar a haver uma competitividade maior, estava a incrementar os preços dos produtos finais, mas também, por outro lado, também estava a fazer prever um aumento dos custos de produção. Por isso, havia sempre boas e más notícias um bocadinho a acompanhar. Agora, em termos de desenvolvimento tecnológico, com a entrada na CE foi brutal, porque foi posto à nossa disposição todo um equipamento e uma tecnologia de ponta que nós não tínhamos cá, não tínhamos. Alguma tínhamos, quer dizer, numas ou outras áreas, como eu lhe digo, fruticultura, que nós já tínhamos muito avançados, mas nem agriculturas de ponta, propriamente ditas, outras não tínhamos. E aí sentiu-se um grande desenvolvimento. Houve realmente uma fase, talvez, na minha opinião, má, que foi um fomento para se receber dinheiro para deixar de fazer determinadas produções. Ou seja, não era bem deixar de fazer agricultura, mas era apoiar sem produzir, não é? Para proteger, talvez, outros bens agrícolas que o resto da Europa já fazia. Ou seja, para não haver, cá em Portugal, a produção de determinados bens a preços e a custos muito mais baratos. Eu suponho, e não tenho dúvidas, que era esse o propósito. E todas aquele tipo de ajudas que havia, que era na base do hectare e da produção por hectare de determinados bens, matérias-primas, tudo indica que era esse a finalidade. Tirando isso, acho que o desenvolvimento realmente agrícola foi brutal. E está à vista, porque realmente a mão de obra que estava afeta ao setor agrícola diminuiu grandemente por força de uma maior informação, de uma maior especialização, de uma maior mecanização e de novas tecnologias de ponta que nós realmente não tínhamos cá em Portugal. Também fomos ver delas, não é? Não estivemos à espera que nos viessem entregar, não. Houve aí uma atividade muito grande de todos os agricultores que se interessaram e se empenharam em desenvolver a agricultura. Era fundamental. Agora que falou nesse desenvolvimento e nessa modernização, nessa tecnologia, sabemos que há aqui algumas famílias nabeiras, essencialmente na segunda metade do século XIX e grande parte do século XX, que reuniram grandes conjuntos de livros, formando bibliotecas e produzindo algum conhecimento agrícola, alguns espólios agrícolas. O que é que terá levado estas pessoas, alguns que eram os seus pais, os seus avós, os seus tios, a reunir esse conjunto de obras? E será que
o aumento da produtividade agrícola, ou uma maior produtividade agrícola quando comparada com outras regiões do país, poderá estar relacionada com esse conhecimento que eles adquiriam? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a razão porque havia, a partir de determinada altura, tanto documentação, tantos livros técnicos, era isso. Eu acho que era um bocadinho a ânsia e a noção de que havia muito por fazer cá em Portugal e havia muito conhecimento que era necessário absorver para desenvolver a agricultura cá em Portugal. Eu realmente, nomeadamente nas bibliotecas do meu avô e do meu tio-avô, havia uma quantidade substancial de livros técnicos de todas as áreas, desde a pecuária à floresta, ao olival, à vinha, à fruticultura, muito, uma coisa muito variada realmente. E era informação fundamental que eles usavam e porque já tinham a sorte de poder ter acesso a ela. E depois tinham possibilidades também económicas de a aplicar. Por isso, obviamente que era sempre uma coisa interessante. Mas, como eu digo, sempre com umas áreas muito restritas, no finais do século XIX e princípios do século XX, muito restritas de atividade. Que era, como eu já referi, o olival, a floresta, seja cortiça, seja resina, para resina, porque era fundamental, não era para madeira que incluía o grande interesse, o interesse era a resina, e algum gado. Mas, a partir do século XX, sim, aí já se começa a avançar para outras áreas mais técnicas e outras culturas. Pergunto-lhe ainda que perspectivas de futuro é que tem relativamente à agricultura aqui na região centro? É uma pergunta, lá está, é uma pergunta um bocado difícil. Porquê? Porque infelizmente a região centro, principalmente o centro interior, foi muito prejudicado nestas últimas décadas, e não é década, é décadas, em termos de investimento digamos, governamental, por isso, de infraestruturas de regadio, de manutenção do regadio existente, de desenvolvimento de outro tipo de infraestruturas de acessibilidades e de escoamento, enfim, uma série de áreas em que realmente foi um bocado difícil desenvolver a região como ela devia ter sido desenvolvida. Estou-me a lembrar de vários projetos de regadio que ficaram a meio, outros que nem sequer se fizeram, muita promessa e muito pouca obra feita. Bem sei que não temos áreas agrícolas de terras de alto rendimento, como tem o Ribatejo e determinadas zonas do Alentejo ou do litoral. Mas, exatamente por causa dessa razão, é que devia ter sido dada mais atenção para criar condições para que realmente fosse possível manter a agricultura e o mundo rural, que é fundamental, não é? Porque depende de sistemas agroflorestais, não é? O mundo rural, por senão uma desertificação total, não é? E qualquer dia, realmente, a ocupação de todo o interior de Portugal fica condenado, não é? E não vamos ter gerações futuras a querer investir o que quer que seja, e ao abandonar o mundo rural, a agricultura e a floresta, acaba. É a condenação final.